Na rádio e no aplicativo. Fonte de informação, fonte de cultura, fonte de inspiração e criatividade. Brasilidade direto da fonte. Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira. Olá, minha gente querida. De segunda a sexta-feira, 15 horas, o programa do Coraúce, aqui na nossa TV Tati. Você é nosso convidado, viu? Oi, gente! Como você já sabe, de segunda a sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde, programa do Coraúce aqui na TV Tati. Conto com você! Programa do Coraúce, de segunda a sexta, às 3 da tarde. Agora, na Tati Multiplataforma. O consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do consumidor. Olá, Ribeirão! Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje é a Hora do Consumidor. Vai bater um papo com o Dr. Luiz Fernando Maldonado. Vamos falar um pouquinho sobre direito condominial e, aliás, o que vem acontecendo nos condomínios, principalmente as maiores dúvidas dos que frequentam e dos que moram em condomínios. Dr. Luiz Fernando, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigado, sempre um prazer. Boa tarde também a toda a sua equipe e aos telespectadores. Ô Luiz Fernando, tem algo até interessante. Aliás, antes de falarmos sobre essa questão relacionada a direito condominial, você é ainda curador daquela exposição lá no Shopping Santa Úrsula. Ainda ela está funcionando? Como que é o resultado? Como tem sido o resultado? Porque é tudo que engloba Ayrton Senna, né? Sim, sim. Como você sabe, eu sou um grande fã do Ayrton Senna, coleciono itens da carreira dele. E aí eu recebi o contato do shopping para levar esses itens lá do Shopping Santa Úrsula, para levar esses itens lá para ficar exposto, ainda mais nesse mês de maio, que é o mês dos 30 anos do falecimento dele, né? Então os itens estão lá desde o dia 1º de maio e vão até agora, a exposição vai até dia 2 de junho, domingo agora, mas estão lá. Está sendo bem frequentado, de vez em quando eu dou uma passada lá, vejo como é que está o movimento, tem sido bem frequentado, o pessoal tem elogiado bastante. Eu tenho visto mesmo, um passeio de kart de vez em quando. Eu vi que do lado ali tá faltando capacete, que normalmente ele fica aparecendo ali no cantinho. Deve estar lá também. Ô Luiz Fernando, conta pra gente, você mandou esses dias, você postou um vídeo, e esse vídeo criou uma repercussão. Eu acabei pedindo para ser marcado no vídeo, porque logicamente nós vamos ampliando aí o número de informações, né? O número de pessoas que vão passando as informações, em que, nesse vídeo, haviam 2 crianças em um estacionamento de condomínio. Só que uma das crianças, a bicicleta, ela estava andando a toda por hora, e um carro na velocidade do condomínio, até então, a criança não viu, ou seja, foi atropelada. Isso dentro do condomínio. Pergunto a você, de quem é a responsabilidade em casos que aconteçam, como por exemplo um atropelamento, dentro de um condomínio? Esse vídeo realmente eu postei ele visando a conscientização das pessoas, né? E acabou gerando uma repercussão bastante interessante, justamente para que as pessoas passassem a entender que quando o síndico fala que o estacionamento não é o lugar de brincadeira, não é o lugar de andar de bicicleta, não é uma implicância do síndico, né? Existem questões de segurança. Então, nesse vídeo, né, que você mencionou, que eu postei, a criança está andando de bicicleta, ela freia a bicicleta a hora que ela vê um carro e ela vai parar debaixo do carro, acaba sendo atropelada, graças a Deus, sem maiores consequências, né? Ela saiu bem, mas poderia ter sido pior. Sobre responsabilidade, de quem que é a responsabilidade nessa situação? Nessa situação, a responsabilidade vai ser dos pais que não estavam acompanhando a criança e deixaram ela sozinha, menor de idade, desacompanhada numa área de trânsito, e ela veio a ser atropelada. O veículo nessa situação, ele não tinha culpa, porque na verdade ele estava fazendo no espaço que era dele,
ele estava fazendo uma manobra numa velocidade compatível, não tinha excesso de velocidade, e a criança veio e, de repente, surgiu do nada e acabou ela atropelando, na verdade, o veículo. Então, nesse caso, quem vai ser responsabilizado são os pais da criança. Ô, Luiz Fernando, nós Se temos houvesse visto... a responsabilidade seria do condutor do veículo. Mas ali não era o caso de excesso de velocidade. Então, e aí como mensurar a questão do excesso de velocidade? Porque em alguns condomínios nós encontramos algumas placas a 20 km por hora, outras 30, outras 40 km por hora dentro do condomínio. O que é correto? O que manda a lei? Né? E, aliás, o que os condomínios estão fazendo, que estão colocando a placa acima do que manda a lei e o que pode acontecer com esses condomínios. Os condomínios eles têm o poder de regulamentação dos seus espaços internos, né? E as associações de moradores também, que é onde mais tem ruas, né? Tem mais nas associações de moradores. Os condomínios têm pequenas ruas internas, mas nas associações é que tem ruas maiores, né? E eles podem regulamentar as velocidades internas, né? Desde que também compatível com o Código de Trânsito. Geralmente é em torno de 30 km por hora. Inclusive, eu postei esses dias também um outro vídeo onde foi feita uma experiência da pessoa dirigir a 30 por hora, a 40, a 50 e a 60 por hora. E nessa experiência mostrou que somente a 30 km por hora ela consegue parar caso surja uma criança de repente, do nada, na frente dela. A 40 ela atropela, a 50 ela atropela, a 60 não precisa nem falar. Então, a 30 km por hora é considerado a velocidade ideal para ruas internas de associações e condomínios, né? Dependendo, se o condomínio for uma rua muito pequena, um espaço muito menor, aí pode ser até 10 ou 20 km por hora, dependendo da situação. Normalmente é 30, mas pode ser menos. Cada condomínio tem sua realidade conforme o seu estacionamento. Então, o ideal, a velocidade adequada, em geral, é 30 km por hora, com algumas exceções que podem cair para 10 a 20. Luiz Fernando, você chegou a comentar sobre a presença dos pais, né, enquanto a criança está participando daquela área comum do condomínio. Inclusive, não está no parquinho, né, não está na área reservada para a área infantil. Ela está na área comum do condomínio. Pergunto a você, porque depois que nossa questão autismo virou uma pergunta muito recorrente, então olha, até em que momento pai e mãe devem estar presentes fora do ambiente do apartamento, né, dentro do ambiente condominial? Até em que momento pai e mãe devem informar ao síndico ou informar ao responsável do condomínio que aquela criança ou adolescente é uma criança adolescente autista? Porque existem vários problemas que podem decorrer dessa, até uma má convivência, né, uma má questão de se conviver com o outro, né, no condomínio, e que vão gerando multas para os condôminos. Isso é muito comum. E muito comum, principalmente em famílias que não informam ao síndico esse detalhe. E é um detalhe extremamente importante na hora em que você visualiza a questão macro, né? Na hora em que você... a multa ela vem principalmente por uma questão educacional. A ideia dela é questão educacional, mas nesse caso ela é punitiva. Então, na hora que chega a multa, ela vem para punir, ela não vem para educar. E não se educa dessa forma uma criança ou um adolescente autista, muito menos os pais, nesse sentido, antes de entender a questão macro. Até que ponto, Luiz Fernando, precisa se informar? Até que ponto precisa a presença dos pais, sendo ou não classificado com um dos espectros, ou que exista a necessidade da presença dos pais, ou a criança automaticamente seria interessante os pais começarem a frequentar, a manter uma certa presença nos locais dentro do condomínio? No caso da criança autista, essa situação, essa condição, ela deve ser sempre informada para o síndico. Porque o síndico, tendo conhecimento dessa situação, ele vai saber como tratar o assunto, ele sabe que ali tem uma situação peculiar, que requer uma atenção diferente. Então, é muito importante que os pais de alguma criança autista, adolescente,
eles informem ao síndico, em qualquer situação, desde um grau leve a um grau mais extremo. Sobre o acompanhamento, ele tem que existir independente de ser uma criança autista ou não. É menor de 12 anos, estatuto da criança e do adolescente, pai e mãe ou um responsável maior de idade tem que estar junto. Não adianta falar que o irmão de 15, 16 vai estar junto, que ele não é maior de idade, ele não é responsável. Então, para todos os efeitos, sobre o aspecto legal, pai e mãe tem que estar sempre presente acompanhando seus filhos na área de lazer. E por que, por exemplo, não pode brincar na garagem, não pode andar de bicicleta na garagem? O Código Civil e as convenções de condomínio dizem que uma das obrigações dos condôminos é utilizar as áreas comuns conforme a sua destinação. Isso está na lei e as convenções repetem. O estacionamento, a destinação dele é estacionamento de veículos, não é local de brincadeira. O parquinho, a quadra, a piscina são lugares de lazer. Então é lá que está o lazer das crianças, não é na garagem. Por isso também que às vezes pode até ser multado por conta disso. E como eu falei logo no início, não é implicância do síndico. Ele está prezando pela segurança de todo mundo. Por isso que ele acaba tendo que pegar um pouco no pé, falando que não é a garagem do condomínio não é um lugar para brincadeira. Então, e aí eu pergunto a você, inclusive uma pergunta que eu acabei de receber. Caso os pais recebam a multa mediante a uma briga, a uma discussão, a um local que a criança não deveria estar mexendo e acabou danificando, e que ela pertença ao espectro autista. Eu vou separar, aliás, eu quero até que você fale um pouquinho dessas duas partes, né? Tanto a criança que não pertence ao espectro autista, tanto com a que pertence, a forma de tratamento do síndico. Porque na hora que chega a multa, a pergunta é, o síndico pode retirar essa multa, independente de situações das crianças? É ele que decide se aquela pessoa pode ou não pagar alguma coisa, já que foi através dele que foi feita a multa, que houve a multa? É uma pergunta comum, que eu sei que na hora que joga lá no Google, vai aparecer logo de imediato a primeira resposta, e eu quero entender do doutor como que funciona. Antes de ser multado, o condômino ele tem o direito de ser advertido. A advertência, ela é e não é uma penalidade. A advertência o síndico manda antes da multa, só falando que está ocorrendo uma situação e pede para a pessoa não fazer mais. Então, ela é uma penalidade? É. Mas, por outro lado, é uma oportunidade para a pessoa se corrigir. Ela só vai receber a multa se ela persistir. Não precisa ser pela mesma. Então, recebeu uma multa, uma advertência por conta de cachorro e depois uma multa por conta de festa. Pode ser, não tem problema. Foi advertido uma vez por um único assunto, a multa pode ser depois, em seguida, mesmo que de assunto diferente. Algumas pessoas pensam, às vezes, que tem que ter 3 advertências também. Não precisa. Uma advertência já é suficiente e depois vai para a multa. Em casos excepcionais, pode ser a multa direta, mas não é o caminho natural. Então, nesse caso, o síndico, se ele aplicou a multa, é porque essa pessoa já foi advertida anteriormente. Então, ela já tinha praticado algum tipo de infração. Normalmente, às vezes, até a mesma infração. Ela recebeu a multa, ela não concorda, o que ela pode fazer? Amigavelmente, não adianta ela vir com 7 pedras na mão brigando com o síndico, que ela só vai piorar a situação. Se ela tiver a humildade e vier conversar com o síndico, ela vai provavelmente conseguir um canal aberto de comunicação para que o síndico seja mais flexível com a proposta dela. E ela, de repente, se ela reconhecer que está errado e pedir para que o síndico retire, que ela não vai mais fazer, a chance dela conseguir que o síndico retire essa multa é muito maior do que se ela vier brigando, ameaçando, porque aí o síndico vai bater o pé e vai falar, agora vai ter a multa mesmo, agora eu não tiro. Então as pessoas precisam saber também a forma certa de abordagem. O síndico pode retirar a multa que ele aplicou? Ele pode. Ele aplicou, ele pode retirar, ele tem essa autonomia. Mas se o síndico não retirar, o que pode ser feito? Cada convenção tem o seu procedimento, mas via de regra o padrão é o condômino ele pode fazer um recurso escrito, coisa simples, nada muito formal, coisa bem simples, pode ser até manuscrito, não tem problema, uma folha de caderno, endereçado para o Conselho Fiscal, em alguns condomínios, e outros direto para a Assembleia. É um recurso que ele faz e numa próxima Assembleia
esse recurso ele vai ser julgado pelos moradores presentes, se ele deve ser mantido a multa ou se ela deve ser retirada. Em alguns condomínios, antes da assembleia, tem a previsão de passar pelo conselho. Aí o conselho é que vai fazer o julgamento. Se o conselho ainda mantiver a multa, pode ser levado para a assembleia. Então, esse é o trâmite interno da parte de recurso em relação a multas. Ô Luiz, na hora em que busca a respeito de multa, inclusive eu joguei agora no Google, vai aparecer sobre a resposta não. E eu gostaria que você falasse sobre isso, porque há uma grande diferença entre uma multa que é emitida mediante uma infração e uma multa por a pessoa ultrapassou a data do pagamento, né? Vem os juros, vem a multa que é cobrada em cima daquilo. Então eu gostaria que o doutor informasse essa diferença, porque o síndico ele pode negociar, ele pode tentar retirar, ele pode tentar fazer o possível para conseguir amenizar um problema. Na outra, na hora em que você fala sobre atraso condominial e entre outras situações relacionadas à falta do pagamento do condomínio, já não pertence a ele essa condição. É isso, doutor? Isso. Existem duas multas dentro de condomínio. A multa por infringir as regras, que é aquela interno, e a multa por atraso no pagamento da taxa condominial. A que nós estamos comentando hoje é sobre as multas decorrentes de infração. Essa, o síndico pode vir a retirar se ele entender que a pessoa justificou ou que é plausível. Geralmente, essa multa é de 1 a 5 vezes o valor da taxa condominial. Essa o síndico pode vir a retirar. A multa por atraso no pagamento da taxa condominial, essa o síndico não pode retirar, porque essa daí estamos falando de previsão orçamentária, de penalização prevista em convenção de forma específica e que envolve também uma prestação por parte do síndico do que ele arrecadou. Então, a multa por atraso no pagamento, ela não pode ser retirada nem pelo síndico. O síndico tem essa autonomia. É aquela do atraso, que é a multa de 2%. Já a multa por infração de uma regra, essa o síndico pode retirar. E nem a questão de desconto, né? Ele não pode dar um desconto no boleto, ele precisa de autorização para isso. Aliás, quem autoriza esse tipo de situação? Olha, o inadimplente, ele está há algum tempo com uma dívida, ele quer quitar essa dívida. É só via judiciária que ele consegue fazer um possível desconto, uma possível negociação para que se reduza o valor? Esse é um assunto bastante interessante. Muita gente às vezes tenta falar com o síndico para retirar um pouco de multa, de juros, dos encargos, mas a verdade é que o síndico não tem autonomia para isso. O síndico, um dos deveres do síndico é seguir a convenção e o regimento interno, está lá no Código Civil. A convenção fala que venceu a taxa condominial, está sujeito a pagamento de multa de 2% e juros de 1%. Então, o síndico ele tem que cumprir isso, ele não pode descumprir, até porque envolve a arrecadação do condomínio. Perdão. Esse dinheiro não é do síndico, ele é só o gestor desse dinheiro, ele tem que prestar conta para as pessoas. Então, se ele der desconto, ele tem que prestar conta disso depois. Como ele presta conta, tem pessoas que podem não aprovar esse desconto. E aí quem vai ter que pagar vai ser o síndico. Se ele der esse desconto, é ele. Então, não adianta pedir desconto para o síndico, porque dentre as autonomias que o síndico tem, as atribuições, não está a de conceder desconto na taxa de pagamento por atraso. Até porque isso pode gerar uma repercussão negativa de quem paga em dia. Mas eu pago em dia, agora quem paga em atraso é beneficiado. E isso estimula a inadimplência. Se você começa a dar desconto para quem atrasa, você está estimulando para a pessoa atrasar, porque ela pode atrasar que ela vai pagar igual quem pagou em dia. Não é correto com quem está pagando em dia. Então, esse é um problema. E outra situação que às vezes eu vejo na prática, as pessoas que são cobradas judicialmente, às vezes elas tentam utilizar aquela lei do superendividamento, que entrou em vigor há algum tempo, né? E tentam alegar aquela lei, mas aquilo lá só serve para banco, para outros tipos, para condomínio, essa lei não se aplica. E eu vejo de forma equivocada muita gente alegando isso, muitos advogados alegando isso, mas os juízes estão bem por dentro desse assunto e nenhum deles dá essa possibilidade de negociação pela lei do superendividamento, porque ela não se aplica a condomínio. Então é uma coisa que as pessoas tentam
e não conseguem. Eu não vi ninguém conseguir isso até hoje. E o judiciário também não vai dar desconto, porque o judiciário ele segue a lei. Se a lei fala que a multa é de 2% e o juro é de 1%, é o que o judiciário vai seguir. O judiciário não vai... O judiciário não tem nem direito de intervir num direito que é do condomínio. Se o condomínio tem direito a receber a multa de 2% e os juros de 1%, se está na lei isso, o judiciário não pode contrariar. Então ele não vai retirar esses encargos também. Então, não existe desconto em dívida de condomínio. A única possibilidade que existe é se uma assembleia aprovar esse desconto. Só a assembleia. Nem o judiciário consegue dar desconto. Mas aí é uma assembleia com aquele 50% mais um? Não, é a assembleia com a maioria dos presentes. Ah, tá. Mas, se você pede uma assembleia, né, se você tem que levar isso para uma assembleia, você acaba expondo o que a pessoa está devendo. Lógico. E aí ninguém quer se expor. Então o síndico, a pessoa, imagina assim, a pessoa vem e procura o síndico, eu quero desconto. O síndico fala, olha, eu posso levar para uma assembleia se você quiser. Aí a pessoa fala, mas aí eu vou ser exposto, vou ter que ir lá na frente falar que eu estou pedindo desconto, que eu estou devendo. Então, aí nunca vai. Nunca vai para uma assembleia esse assunto justamente por conta disso. Porque o síndico não vai expor. Quem vai se expor é o próprio morador. Mas aí, logicamente, ele não quer se expor e aí acaba pagando, faz um parcelamento lá e acaba pagando. Mas tem um outro detalhe. Aquele condômino, que é o adimplente, que é bonitinho, todo mês ele paga em dia. O condomínio, ou o síndico, ele pode criar uma ferramenta em que, pagando até a data do vencimento, há um possível desconto, há 20, 10 reais de desconto, pagando até a data do vencimento. Isso ele pode fazer, ou ele precisa passar por assembleia, ou isso nem a assembleia pode aprovar. Um outro ponto muito interessante, que isso se usa muito em locação de imóveis, que é o desconto de pontualidade, no caso de locação, né? Mas não se aplica a condomínio, porque condomínio tem uma previsão orçamentária fixa a ser apresentada e ser cumprida. Então, não tem como dar um desconto por pontualidade, porque você estaria descumprindo a previsão orçamentária. E existe um entendimento também da Justiça que essa multa, esse desconto por pontualidade, que você dá, às vezes dá 5%, 10% se pagar antes do vencimento, ele acaba tendo uma certa forma de dupla penalidade. Então, na verdade, você está sendo penalizado duas vezes, para quem paga em dia, por exemplo. Só porque eu não paguei 2 dias antecipado, mas eu paguei no dia e eu perdi o desconto da antecipação. Aí entende que eu estou sendo penalizado, mas na verdade eu estou pagando o valor principal. E aí, fora isso, se eu atrasar mais um dia, já estou inadimplente, eu pago mais multa de 2%. Então eu estaria sendo penalizado duas vezes. Então, esse desconto para pagar antecipadamente ou no dia, ele é considerado ilegal. Ele não pode ser praticado, principalmente em condomínio. Com essa, eu vou dar um pulinho lá no Savenhago e vamos voltar com mais assuntos relacionados ao direito condominial. Vamos lá. O Savenhago quer te encontrar todos os dias pra te encantar. Eu só compro hortifruti no Savenhago. A gente vê que tem qualidade e a reposição é diária. Os preços são ótimos e eu economizo muito. Terça e quarta é dia de Faça Feira no Savenhago. Savenhago, é bom, é barato, é perto de você. Banana nanico quilo, R$ 3,95. Ovos brancos grandes a dúzia, R$ 7,90 e no nosso cartão a R$ 6,90. Tomate longa-vida ou italiano quilo, R$ 7,85. Cenoura quilo, R$ 6,95. Batata de primeiro quilo, R$ 7,98 e no nosso cartão a R$ 6,98. Alho importado, cada 100 gramas, R$ 2,99. Cabotiá, peça o quilo, R$ 3,45. Mamão formosa, peça o quilo, R$ 6,98. Pimentão verde, o quilo, R$ 5,95. Laranja pera, pacote, 3 quilos no site. Encontrar todos os dias pra te encantar. Hortifruti no Savenhago. A gente vê que tem qualidade e a reposição são ótimos e eu economizo muito. Terça e quarta é dia de Savenhago. Savenhago, é bom, é barato, é perto de você. Doutor, voltando aqui com o assunto relacionado ao direito condominial, existe alguma restrição que pode ser dada ao inadimplente para a convivência em condomínio? Tema polêmico, viu? Boa pergunta. Essas perguntas hoje são sensacionais, hein? Ó,
Vamos lá. Essas perguntas do dia a dia são as melhores, porque são as que impactam realmente na rotina dos moradores, né? São realmente as mais interessantes para o pessoal tá se inteirando do que é a vida em condomínio. Ó, o entendimento da justiça é o seguinte: como o condômino ele já tem uma forma de ser cobrado, que é através de uma ação de cobrança, onde ele vai sofrer a penalização do pagamento de multa e juros, não se poderia fazer uma segunda penalidade para ele, consistente aí, por exemplo, em proibir ele de usar a piscina, o parquinho. Isso daí é um tiro no pé do condomínio. Ele pode receber um processo de dano moral por essa proibição, que ela é indevida, e se duvidar, o dano moral vai ser mais do que o condomínio está devendo para o condomínio. Então, tentar barrar o condomínio inadimplente de não usar uma piscina, um parquinho, uma quadra, não tem respaldo legal. É uma aventura jurídica que a gente não recomenda, não vê na prática ter respaldo. Então, como já existe a forma dele ser cobrado e o próprio apartamento dele garante, a justiça não dá margem para outras penalidades. Tá? Existe uma pequena jurisprudência que tende a entender da seguinte forma: que se for uma área paga do condomínio à parte, aí poderia ser bloqueado o uso. Exemplo, salão de festa. Salão de festa você paga o aluguel dele. Então, tem uma parte da jurisprudência, não é unânime, que entende que se ele pode pagar o aluguel do salão de festa, ele pode pagar o condomínio. Então, não faz sentido alugar o salão de festa para ele pagar o aluguel e está em aberto com o condomínio. Então, nesses tipos de situações em que há um espaço pago à parte, há uma parte da jurisprudência que entende que poderia haver algum tipo de bloqueio. Tá? Mas não é unanimidade, é até uma minoria. Não sei se isso vai crescer, se vai se tornar algo mais impactante, mas a recomendação dentro de uma segurança jurídica é não se proibir o inadimplente de uso de qualquer espaço, de qualquer área de lazer, e fazer o procedimento de cobrança dentro que a lei permite, com o processo, com a penhora do imóvel, às vezes penhora da conta bancária, que isso pode acontecer também, de veículo, enfim. Esse é o caminho dentro da legalidade. E dessa forma, nós vamos já encerrando, vamos agradecendo o Dr. Luiz Fernando Maldonado, lembrando que tudo que for relacionado a direito condominial é um especialista no direito condominial que você tem que buscar. Você não vai, com algum problema relacionado ao coração, vai procurar um médico neurológico. Então você tem que direcionar para quem vai te dar a informação, quem vai te dar um apoio jurídico, quem vai conseguir levá-lo até o judiciário e dessa forma protegê-lo, inclusive através de recursos, inclusive falar para você que está tentando entrar com ação, falar, você não tem esse direito. Pelo contrário, é um dever. Você vai estar gastando um dinheiro desnecessário agora para algo que você não tem o direito. Principalmente sabendo que não existe ação ganha. Existem as possibilidades. Principalmente porque nós temos vários juízes relacionados a esse entendimento, né, nessa área, e que cada um busca um entendimento específico. Existe a jurisprudência, mas logicamente nós estamos falando aqui, primeira instância, dentro da cidade. E nunca se esqueçam, qualquer dúvida, sempre um advogado da sua confiança. E nesse caso do direito condominial, sempre um advogado voltado ao direito condominial. Agradecer a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor. O bom da carne toda quarta no Big Compra. Paleta suína com osso